Vamos ao vivo agora com mais informações, porque a preocupação são as áreas de risco, alagamentos, queda de árvores, deslizamentos. Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, a Defesa Civil monitora já essas áreas, há um planejamento para os próximos meses. A gente, infelizmente, já noticiou esse ano uma tragédia, inclusive uma criança que morreu, e não era nem o período chuvoso ainda. Agora a gente começa para valer esse período. Bia. Edson, Maceió tem mais de 500 áreas de risco que são mapeadas pela Prefeitura. Precisamente hoje, 572 áreas de risco que são monitoradas continuamente porque apresentam um alto grau aí de um possível incidente, como, por exemplo, deslizamento de encosta. A gente veio aqui até o Centro de Monitoramento da Defesa Civil da capital, de Maceió, para saber como é que estão sendo conduzidos os trabalhos nessa semana em que as chuvas são esperadas. Eu estou aqui ao lado de Abelardo Nobre, que estava me contando, ele que é o coordenador geral da Defesa Civil de Maceió, dizendo que a sala de monitoramento aqui da capital já identificou chuvas fortes, esperadas até quarta-feira, pelo menos. E existem mais de 500 áreas de risco. O que as pessoas estão querendo saber em casa é de que maneira vocês estão intensificando o trabalho preventivo nas encostas e também para evitar alagamentos que causem muitos transtornos nos próximos dias. Boa noite. Boa noite. Desde janeiro, a gente já vem executando o nosso plano de chuvas, né? Que vem desde da colocação de lonas, né, em determinadas encostas, né, de forma preventiva, como também, junto com açudes, a desobstrução de galerias, de canais, de águas pluviais, para que a gente possa reduzir esses impactos de alagamentos, como também a intensificação de apontamento e poda de árvores ou supressão, porque também essas chuvas podem vir acompanhadas também de rajadas de ventos. Então, todo esse trabalho ele se intensifica nesse período, né, que vai até primeira quinzena de agosto, mas começa a se intensificar desde a segunda quinzena de abril. Então, a gente tem essa previsão, né, nossos técnicos, hoje pela manhã, já nos alertaram com relação a volumes significativos que devem ocorrer até quarta-feira, né? É claro, de forma um pouco mal distribuída na cidade. Nós temos áreas que chovem menos, áreas que chovem mais, mas aquelas áreas que sempre necessitam de maior cuidado continuam sendo as mesmas. Xanda Jaqueira, Jacintinho, né, o bairro também do Feitosa, que são áreas que têm um relevo bastante acidentado, né, e com várias encostas bastante íngremes, que aí são bastante ocupadas, tem um densamento populacional muito grande e que aí a Defesa Civil faz um monitoramento bem de perto. Vocês aumentaram o número de equipes nessa época, por exemplo, do período da quadra chuvosa, então até agosto são esperadas chuvas mais volumosas. Vocês aumentaram o número de equipes para poder cobrir melhor, né, essa área toda de risco em vários bairros que você está dizendo aí, e além da colocação de lonas, né, que outros trabalhos são feitos e as pessoas podem esperar de forma que se sintam mais seguras? É importante a gente aproveitar também o momento para divulgar nosso telefone, né, o telefone 199, né, que é o telefone da Defesa Civil, que a população, no momento de se sentir em risco, precisar, dá uma ligada para o número 199, e também aqueles que queiram receber os nossos alertas, fazer o cadastro pelo telefone 40199. Né? Liga para esse número 40199, manda a mensagem, cadastra o CEP, que aí todos os alertas da Defesa Civil que são enviados via SMS, essa pessoa vai receber. E aí sim, nós remanejamos nossas equipes do planejamento, da redução de riscos para o operacional, para que a gente possa ficar mais presente nas ruas durante todo o dia. Mas também trabalhamos 24 horas. Essa sala mesmo que você está agora aqui presente é uma sala de monitoramento que funciona 24 horas. Então a gente sempre está aqui de olho no nosso radar meteorológico, nas imagens de satélite, já verificando esse volume de chuvas que estão chegando aqui na nossa capital. E você já tem recebido mais chamados da população? O que as pessoas mais solicitam? Porque a gente sabe que a colocação de lona é uma medida preventiva, mas nas ruas o anseio de muitos moradores de área de risco é realmente a construção de muros de arrimo. E a gente sabe que não depende somente da Defesa Civil fazer esse trabalho, né? Um trabalho de obras que envolve um grande orçamento. Mas anos e anos as pessoas sempre esperam por medidas mais sólidas de prevenção. E com relação a esses muros de arrimo, nesse ano, Maceió já construiu em alguma área? Como é que está com a conversa com a Seminfra para viabilizar isso? Sobre essa questão de estabilização de encostas, nós fazemos o apontamento, a indicação, e a Seminfra que desenvolve os projetos e executa os trabalhos. Alguns desses trabalhos já foram feitos, né, algumas intervenções. Agora, na questão de muro de arrimo, que é algo bem específico,
a gente acredita que nós não temos esse ano algo novo, e sim a manutenção de que já existiam. Outros estão em projetos. E aí todo esse acompanhamento é feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Então, o que cabe às pessoas hoje, né, com os atuais recursos que vocês disponibilizam, né, que são esses alertas e também o trabalho preventivo em pontos bem específicos, tentar atender a esses avisos que vocês enviam, a esse alerta como a gente está fazendo aqui agora ao vivo, né, hoje, segunda-feira. Estamos agora no finalzinho de abril e as chuvas são esperadas sim para os próximos dias, chuvas fortes. Você já aproveita um espaço então para pedir mais atenção? Mais atenção, que a população escute os técnicos de defesa civil a visitá-los, né? Uma coisa também importante, quando um técnico de defesa civil visita uma residência, uma família, e pede para que a família, pelo menos pelaquela noite, pelaquele dia, saia, procure um local, uma casa de outro parente, de um abrigo, de um próprio abrigo da prefeitura, que a população aceite, né? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A nossa missão é salvar vidas, é salvaguardar vidas. Então, essa ação também faz parte da defesa civil e a gente pede que a população também nos ajude. Como esse é um tema, né, que chama muita atenção dos nossos telespectadores, eu queria até convidar o Edson, ele está lá no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto. Você bem frisou aí, né, começamos esse período, então, da quadra chuvosa. Para quem está em casa não sabe o que é isso, é um período que compreende da segunda semana de abril até a segunda semana de agosto, em que chuvas mais intensas, mais volumosas, são historicamente esperadas. Inclusive, existe uma previsão de que nesse ano de 2022 sejam até mais fortes do que no ano passado. Então, tudo isso, a população tem que ficar ligada, tem que ficar informada para estar atenta, ter um plano B, né, caso precisem deixar suas moradias. Mas aí, Edson, você teria hoje alguma pergunta mais específica aqui para Abelardo, né, sobre como preparar essa população que está em casa e hoje não tem condições, muitas vezes, de sair daquele imóvel, se sente assim, sem expectativa, né, do que fazer no momento de alerta, por exemplo? Pois é, Bia, é importante o monitoramento, né? Cumprimentar o Abelardo. Ano passado a gente fez uma série de matérias especiais aqui, inclusive sobre as chuvas em Maceió. Eu tive a oportunidade de conversar com ele aí mesmo, na Defesa Civil. Abelardo, do ano passado para cá, a gente teve um aumento, por exemplo, das fiscalizações, né, das quadras chuvosas. Eu falo da quadra chuvosa do ano passado para essa quadra chuvosa especificamente. A questão da colocação das lonas, que a gente sabe que é algo paliativo, como bem falou a Bia, mas algumas que foram colocadas, por exemplo, em março, no início do ano, a gente já vê que já rasgaram, né? É algo que tem que ser feito sempre com muita constância, né? Houve uma evolução nessa preparação para a quadra chuvosa? Sim, houve. Tanto que foi bom você colocar aí essa situação de determinados locais que recebem esse tratamento de lona e a lona, por algum motivo, né, ela se danifica, o próprio intemperismo, né, faz com que ela se desgasta. E aí, justamente, evoluímos nisso. Né? Há pontos que, por exemplo, só esse ano já colocamos 3 vezes, que é o caso, por exemplo, da leste a oeste. Né? De janeiro para cá já foram colocadas, já 3 vezes colocamos ali a lona. E a gente vem monitorando isso, justamente porque no ano passado a gente fez um planejamento, um cronograma de colocação dessas lonas, né? Por bairros, por pontos de maior criticidade. Então isso nos dá hoje um certo conforto nesse item dessas ações paliativas. O nível de preocupação, por exemplo, a partir de qual momento, qual o nível que você tem que soltar um alerta maior, por exemplo, do acúmulo de água? A gente está prevendo aí, a previsão dos meteorologistas é que a gente tenha pelo menos 5 dias de chuvas seguidas. A partir de qual é o parâmetro que você tem para alertar que aquela área já está com aquele solo muito encharcado? A gente tem diferentes solos aqui em Maceió, né, encostas com determinada composição geológica. Mas chegando a 100 milímetros de chuva no espaço de 24 horas, já dá a gente uma certa preocupação em alguns pontos, né, onde a gente tem aí um solo um pouco mais argiloso, arenoso, uma argila arenosa, que aí ela é um pouco mais frágil e o processo de ravinamento e de erosão é mais forte, é mais rápido. Então, nesses locais, a gente tem já alguns agentes comunitários de defesa civil que vão nos ajudar justamente na evacuação dessas áreas e no alerta à população. Para que a gente possa passar, né, Abelardo, sem tragédias, sem mortes, principalmente para quem mora nessas áreas de fato de risco. Obrigado pelas informações ao vivo, obrigado Bia também pelos detalhes. E o telefone está na tela, inclusive, da Defesa Civil, 199. E para cadastrar o seu CEP, para receber informações de avisos, é o 40199. Obrigado, Bia. Você volta daqui a pouquinho com mais informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas.
toda a atenção. A gente está começando agora o período de fato chuvoso. Então, quem mora em área de risco, quem mora em áreas que podem, né, que podem inclusive ser afetadas com mais gravidade por conta dessas chuvas, nessas chuvas, deve ficar atento e deve chamar a Defesa Civil, caso necessário, no 199, tá? É interessante o serviço de cadastrar o SMS, você cadastra, manda uma mensagem para 40199 com o seu CEP. SMS daquele formato antigo, né, tradicional. Não é pelo WhatsApp, não. 40199. Nas mensagens do celular. Você manda lá, você vai receber de volta dizendo que você está cadastrado. Cada vez que tiver um aviso de chuvas mais fortes, né, específica para a área que você mora, por exemplo, você vai receber um aviso específico. E como bem falou Abelardo, caso você chegue numa situação que a sua casa está numa área de risco, há a recomendação que você não durma aquela noite, pelo menos naquele dia ou naqueles próximos dias, naquela residência, você deve procurar um local seguro para evitar uma tragédia. A gente sabe que muitas pessoas não têm para onde ir. E é para isso que tem também o poder público e precisa oferecer, no caso, a questão dos abrigos. Né? São outras secretarias também. Mas se você tem um lugar para ir, uma família, enfim, algo que seja em outro, até no mesmo bairro, mas que seja uma área mais segura, faça isso, porque há recomendação para evitar tragédias. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem mostrado muitas tragédias envolvendo deslizamento de terras.